Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Paloma. A Paloma fez consultoria, só não fez a consulta e o acompanhamento, né, Paloma? Sim, Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi? Como é que você me conheceu, Paloma? então, meu esposo que te conheceu através das redes sociais, foi Uhum, no Instagram que a gente te conheceu, e aí a gente estava meio desesperado, eu inclusive, né? Porque a Sossô ia fazer 3 meses e chorava é, dia, noite, na hora das sonecas, e a gente, como é o primeiro filho, a gente não sabia o que fazer. E uhum, eu, vou ser sincera, que eu não queria ajuda, né? Eu que achava que ia conseguir sozinha, mas uhum, aí ele me apertou e aí a gente fez a consulta. E no dia da consulta eu já me senti mais aliviada. Eu já comecei a ver que talvez uma pessoa assim que teria conhecimento, talvez para mim ia ser melhor, entendeu? Do que aquele monte de coisas soltas que as pessoas às vezes tentam ajudar, sabe? uhum. Você estava com muita informação da internet, das pessoas e tal, e não estava saindo do lugar, né? Nada, nada. E por que que você não queria fazer no começo? Você, assim, tinha aquela crença que mãe tem que dar conta de tudo, tem que nascer sabendo, o que que é? Me conta. Então, na verdade, não é nem pela mãe dar conta de tudo. Na verdade, eu tive receio às vezes por causa de parente, sabe? Eu não queria que ninguém viesse aqui para me ajudar. Uhum, Eu queria, como a gente sempre teve o desejo de ter filho, a gente não aconteceu. Eu fiz umas cirurgias e a gente programou uhum, para poder conseguir, né? E deu tudo certo, a gente sempre desejou muito, então eu não queria que uma pessoa viesse aqui dar o primeiro banho. Eu tinha isso, entendeu? Uma pessoa ficasse ninando e a criança dormisse com a outra pessoa. Eu queria aproveitar os momentos, mas eu vi que não ia dar. Uma pessoa que eu deixava isso acontecer era a minha mãe. Mas a uhum. minha mãe, ela perdeu esse ritmo de criança, né? A gente já tem bastante idade, ela não tinha isso mais, ela mesma falava. Então, ela me ajudava muito com as coisas da casa. E a Sofia só ficava comigo. Tá. Então, sobrecarregou. Quando você chegou, eu lembro que você estava bem cansada, né? Muito engraçado, porque a gente ficava ninando ela, né? E ela só dormia no colo, né? Você não conseguia nem colocar no berço. Quando você colocava no berço, ela acordava, não era? Só no colo o dia todo. No início, ela dormia soneca o tempo todo, Aham. mas era muito difícil para fazer dormir. Ela chorava muito, né? Até que a gente conversou do cortisol e tudo, né? Uhum. Mas foi dando os 3 meses, ela foi começando a dormir só 30 minutos, e aí a gente não conseguia fazer mais. Aí o estresse foi aumentando, né? Que foi mais ou menos a época que a gente te procurou. Uhum. E aí da consulta, né, você resolveram fazer o acompanhamento, né? E como é que foi para ti esse começo de ajuda, assim, esse passo a passo? Então, na consulta mesmo, minha ficha já caiu, sabe? Porque você deu uma dica que pra gente, nossa, fez muita diferença. E eu achei que não ia fazer. E eu achei que não ia fazer. Você falou assim pra gente pra fazer um passeio com a Sofia no condomínio todos os dias. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, entendeu? Foi na consulta que você deu essa dica. Uhum. Não chegamos nem a ter a primeira consultoria e tudo. E aí eu comecei a fazer, mesmo não gostando. Eu lembro que eu ia de pijama, porque eu estava acabada, Uhum. e fui andando com ela no colo, porque ela não aceitava o carrinho, e ela foi ficando mais tranquila. Por incrível que pareça. Aí minha E ficha foi você caindo. também, aquele passeio foi importante para você também. Foi, Imagino que fez toda a diferença. Paloma, tem muitas consultorias que ensinam que tem que ficar com o bebê no escuro, tem que ficar com o bebê no quarto, e aí fica o bebê estressado, a mãe já é um pouco depressiva, porque não está recebendo, né, vitamina D ali, e nem sempre é só a rotina, porque você tinha um conhecimento básico, né, já assim, de mais ou menos de que tinha que fazer dormir, que tinha que fazer as sonecas, tinha mais ou menos uma ideia de janela de sono, que eu acho que você já tinha pesquisado, mas você não estava conseguindo fazer nem seguir, né? Eu, Porque a gente pesquisa um pouquinho antes, né?
para o Aham. neném vir dormir na noite toda. Mas aí a gente vê que saiu do controle, aí você vê que, entendeu? Sozinha você não vai. Faz muita diferença você ter uma pessoa, mesmo que, vamos, um exemplo, nada melhorasse, só o meu sentimento de saber que eu podia fazer uma ligação para você ou passar um WhatsApp e você me falar alguma coisa, isso já foi um conforto para mim, Esse suporte entendeu? é muito importante para você, Sandra. É, saber que eu tinha uma pessoa que qualquer coisa que eu falasse ia me entender, sabe? Porque às vezes isso das pessoas é muito difícil, né? Às vezes as pessoas não entendem a maternidade. Sim, É, é muito solitária a maternidade, é né? solitária. É. E além do cansaço que você estava quando a gente conheceu, dela dormir só no colo e fazer sonecas curtas, como é que estava seu emocional? Como é que estava seu casamento? Então, o emocional estava péssimo, né? Porque a gente já fica abalada, né? Já Uhum. vem da maternidade assim. Eu achei que isso não existia, mas existe. No outro dia que eu vim, eu já estava assim. E acaba que a gente perde um pouco de aproveitar o bebê por causa desse período, né? Porque a Sim. gente fica muito estressada, muito preocupada. É muitas emoções que a gente não consegue definir para as pessoas, é só quem passa que sabe. Mas aí isso acabou gerando estresse em mim, e eu gerava em cima do Kelmer, e acaba que o casamento não fica assim, firme. A gente jamais pensou em separar nem nada, a gente sabia que a gente ia estar junto para sempre e tal, mas ainda mais que a gente, né, segue os princípios da Bíblia e tudo, né? A gente foi suportando, mas é difícil, ficou bem difícil. Mas com o tempo, com a ajuda, foi passando e foi melhorando. Foi descansando, foi acabando os espinhos, né? Foi. E me conta assim, além da virada de chave que você já teve na primeira consulta, já antes do acompanhamento, que fez diferença para você sair, ter esse passeio, receber a vitamina D. Me conta outra virada de chave já no acompanhamento, assim, que você acha que foi primordial para você conseguir passar as sonecas do colo para o berço, para a superfície plana. Então, uma outra coisa assim que você deu dica era para sempre que fosse chegando que eu percebesse o período dela, que ela ia acordar, para mim deitar junto com ela. Eu não queria, porque Uhum. eu já te falei que eu queria viver a vida, né? Eu sempre falava isso. Mas eu fui percebendo que se eu me antecipasse e deitasse com ela, eu comecei a conseguir aumentar a soneca. Isso foi muito Já o bom. ciclo, né? Porque ela era tão pequenininha quando a gente começou, né? 3 mesinhos. E isso foi muito bom. E uma outra coisa também que fez toda a diferença foi quando você falou para a gente começar a treinar, é, colocar ela na superfície, né? Mesmo não emendando no colo, mas depois começar a emendar na superfície. E uma outra coisa primordial também, que depois que o tempo foi passando, foi quando você me apertou para a gente poder colocar ela no quartinho dela. Uhum. Nossa, isso fez muita diferença. Porque Sim. foi aí que ela deslanchou para dormir a noite Para toda. ganhar autonomia, dormia, ela dormiu mais horas seguidas, né? Foi aí que ela começou a dormir a noite inteira, foi nessa Foi, foi nessa época, foi, quando né? ela começou a dormir no quartinho dela. No E quarto. eu e o Kelmer, apesar de às vezes eu ter que vir aqui, porque a gente, né, acaba ficando ligado, né? A Aham. gente ficou melhor no quarto sem ela. Não que a gente não queria. Sim, É mais confortável ela no quarto com a gente. aham. Mas a gente pode conversar no quarto. A Vocês gente voltaram a pode. ter também vida de casal, né? De poder assistir um filme, uma O série, filme né? faz toda a diferença. E assim, às vezes pode acontecer de ter pessoas que pensam assim: ah, mas você vai perder esse momento. Não é só pra gente. Isso é pra criança também, É né? importante, né? Foi tão bom, porque quando ela foi para o cantinho dela, ela aprendeu que ela podia dormir sozinha, que ela Aham, não peito mais ou da mamadeira do colo, que ela conseguia emendar os ciclos, e ela foi tão bonitinha logo já dormindo a noite inteira, evoluindo cada vez mais.
Foi. E como foi para você ter a ajuda no seu momento de introdução alimentar? Porque você fez um acompanhamento de 6 meses, né? O primeiro ciclo. Então, a gente fica com medo, né? Porque comida, né? Aham. Então fica com medo de engasgar, né? E faz muita diferença. Porque, vamos supor assim, às vezes você não sabe o que fazer, às As vezes você não receitas que sabe. ajudaram a manter o sono, né? Exatamente. Aí você às vezes dá alguma dica, por exemplo, dá isso, que isso é bom para o sono, igual a Tâmara. A Tâmara ficou até hoje, entendeu? E ela passou uma época que ela parou de comer, mas agora ela mesma pede. Que bonitinho. Olha que bonitinho que tá. Ela gosta, porque é docinho, né? Sim. E o maracujá também, o puro, que eu tinha medo de dar, porque é muito azedo, vai atacar o estômago. Nada, ela ama, entendeu? Então, assim, faz diferença, E né, pra consolidou gente. bem a alimentação, né? Mesmo a gente sabendo que tem os altos e baixos das fases, ela come É, super bem. Isso é só muito. quando você falava assim comigo, não, é uma fase, vai passar. Aí a gente já fica mais. Já sabia que, né, como manejar. Isso é Vou dar muito. uma relaxada. Falando de fase, vai passar. A gente passou junto quase um ano, né? Foi bastante desenvolvimento Foi. neurológico, altos e baixos, e qual que é a importância que você julga para uma mãe ter essa ajuda aí? Tanto para começar a dormir a noite inteira, como para ter essa manutenção aí nos meses de dormir a noite inteira. Olha, eu acho que é importante. Uma coisa eu já falei, que é a gente ter uma segurança. Eu me sentia muito segura com você, sabe? Porque é aquela questão que eu falei, às vezes eu estava com medo, eu passava uma mensagem, você falava alguma coisa, mesmo que naquele momento ali eu não conseguisse fazer, mas às vezes a gente só precisa de escutar, Uhum. né? E às vezes no outro dia eu ia lá e aplicava e funcionava. Às vezes era comigo mesmo, entendeu? E Uhum, eu você, então, estava a resistência. eu sempre fui muito resistente, você sabe, né. Uhum. Então, assim, para mim que sempre fui muito resistente, foi bom ter um acompanhamento, uma ajuda. Não vai ser um robozinho que, né, acontece, às vezes algum dia tá com o dentinho doendo, né, às vezes algum dia tá com algum Importante, desconforto. né? De saber que não é assim, dormiu hoje a noite inteira, dormiu, igual a gente passou 6 meses sem mamar, sem acordar à noite, lembra? E aí depois teve outro desenvolvimento neurológico, ela acordou ali uma vez, 2 vezes, e você conseguiu ficar calma, sabendo que era um desenvolvimento, sabendo que você já sabia o caminho para voltar, né? Aham. Isso é bem louvável da É. tua parte. E me conta mais uma última coisa. Como que foi para ti em relação às brincadeiras, esse suporte que a gente faz no mês a mês, os estímulos, atividade personalizada, sabendo que essa brincadeira é a mais específica para o biotipo dela, tudo que a gente faz essa análise de fisionomia do bebê e personaliza tudo isso dentro da consultoria. Como que foi para ti ter essa ajuda também nas brincadeiras aí para ajudar ela a dormir bem? Olha, eu sempre achava que isso não tinha nada a ver, mas quando porque, né, ai, nossa, tem que brincar. Mas quando eu fazia, eu sentia diferença que realmente faz sentido, Uhum. sabe. Até hoje, quando a gente brinca com elas brincadeiras, assim, mais, voltadas para o que ela precisa, às vezes gastar uma energia, alguma coisa, a gente sente que faz diferença. Flui E muito. quando a gente Aham. E quando a gente às vezes, faz demais também, a gente também vê que não foi bom, É o sabe. equilíbrio desse estímulo que a gente sempre falou. É, então o que você falava realmente fazia sentido e agora faz sentido pra gente, porque a gente vê que não é assim, as brincadeiras são realmente necessárias e de acordo com o que, né, com o que ela E o vai tempo do precisando. coração certinho para ambientar ela, né? Para ter essa conexão, isso é importante, né? É importante. E uma Foi coisa também que fez muita diferença quando a gente colocou ela no quarto,
Isso, assim, dá autonomia, né? Você falou, vou colocar no quarto para dar autonomia. Mas aí eu me senti mais segura para mim começar a tentar fazer outros tipos de autonomia com ela. Não sei se você lembra, que eu mesmo tomei a iniciativa, sentei na poltroninha com ela, comecei a fazer ela dormir na poltrona, deitadinha no meu colo, para não ter que ficar perambulando pela casa, porque isso é muito cansativo. Sim, E aí depois começamos a dormir na poltroninha, ela dormia ali no meu colo. Depois você falou, Paloma, vai passando ela pro berço. Aí veio a fase dela andar, ela não ficava deitada mais no berço. Mas aí você falou comigo, continua, insiste que vai voltar, e voltou. Aí depois a gente trocou ela pela caminha, e aí às vezes eu deito junto com ela, e até hoje a gente dorme na caminha. Nossa, isso é maravilhoso. E mas isso tudo eu acho que faz parte da um conjunto de coisas. Por exemplo, a gente não está estressado, que fez parte de você falar, dá uma volta com ela, faz uma caminhada, fez fez uma parte, as brincadeiras, às vezes: "Paloma, você tem que fazer isso", tantas horas de soneca, as quantidade de horas de sonecas do dia realmente faz diferença na noite. sim. Foi um conjunto de coisas que foi bom, foi muito bom. Muito bom, falou. E deixa uma mensagem final aí para uma mãe que está em dúvida em fazer a consulta ou o acompanhamento. Deixa uma mensagem para a gente, por favor. Então, pra mamãe que tá pensando em se faz, se não faz, olha, façam sim, porque vale muito a pena. É um investimento não só para a criança, mas também para a mãe, porque igual eu falei várias vezes, você se sente segura. Às vezes você pode até chorar, que também você pode chorar que ela vai te escutar. É um conforto, além do aprendizado que a gente tem, né. Eh, se eu tiver outro filho, não é o nosso desejo agora, mas se eu tiver, muita coisa eu já vou saber, mas com certeza a gente vai fazer outra consultoria, porque mesmo a gente sabendo, as coisas vão mudando e não há nada demais para acrescentar, né. Sim, Então façam sim, porque faz toda a diferença na vida da mãe e da criança. A Sofia, ela é uma criança muito feliz, e os pais também, apesar do cansaço, mas você vai fazendo a consultoria e o seu cansaço com certeza vai diminuindo, porque as noites vão melhorando. E é isso, não desistam. o importante não é desistir, né, Paloma? O importante é não desistir. Aplicar, e porque você começou dormindo, né, cansada, com um bebê que só dormia no colo, né, e terminou com um bebê com autonomia, dormindo no berço, depois dormindo na caminha, e o mais importante, dormindo bem, dormindo a noite inteira, né? Com certeza. Faz muita diferença. Então tá bom, Paloma, muito obrigada, viu, pela sua participação, muito obrigada por deixar o seu depoimento aqui, a sua experiência, tá? Só tenho que agradecer e te dar parabéns, porque mesmo, né, você falando às vezes, nossa, eu ficava pensando, será que eu faço, será que não faço? Você fazia tudo certinho, sempre muito aplicada, né, sempre muito disciplinada, com consistência, por isso que eu tenho aí a Sofia linda, crescendo saudável, né, dormindo bem,